Bom, imagina a cena. Lá fora, o sol tá brilhando forte. Aquele dia perfeito, né? Exatamente. Tem uma música festiva no ar, o som vibrante de uma tarantela tradicional italiana. Os convidados riem, dançam, bebem vinho sobre aquelas tendas coloridas. É um dia de celebração pura, Luminosa, cheia de vida. uma alegria contagiante. Mas se a gente recuar só alguns passos e cruzar uma pesada porta de madeira, Aquele escritório fechado. isso, a atmosfera muda de um jeito assustador. O ambiente lá dentro é dominado por sombras densas. As cortinas estão cerradas, mal deixam a luz entrar, e tem aquele cheiro pesado, quase palpável de charuto. É um contraste brutal com o jardim. Totalmente. Ali nas sombras, longe de toda aquela alegria ingênua, sussurros silenciosos selam destinos. Promessas são feitas em tons muito graves e, com um simples aceno de cabeça, as regras da sociedade são reescritas. É absolutamente cinematográfico. É um cenário monumental. E é exatamente aqui que a nossa jornada de hoje começa. O que a gente vai explorar nesse mergulho profundo não é só uma grande história de crime. Nós vamos desvendar a verdadeira anatomia do poder, da lealdade e da corrupção. A nossa missão aqui é revelar a arquitetura oculta da influência. E sabe o que mais me fascina logo de cara? O quê? É que essa narrativa vai muito além das disputas de gangues ou crimes violentos. O que a gente tem nas mãos é um estudo de caso, assim, aterrador sobre o comportamento humano. Com certeza. Esse cenário todo é um espelho. Ele reflete de forma quase perfeita como governos, corporações gigantescas e as grandes estruturas políticas operam de verdade lá nos bastidores. Longe dos olhos do público. Exato. É sobre os mecanismos invisíveis que definem quem manda e quem obedece. Quando a gente observa aqueles sussurros no escritório sombrio do Don, a gente está assistindo a uma aula magna. Uma aula de como as engrenagens do mundo giram quando ninguém está olhando. Bom, vamos desvendar isso. Porque a imagem que a cultura popular nos vende do mafioso é aquela do Brutamontes, né? Aquele gangster explosivo. Isso, o cara que impõe a vontade, quebrando tudo pelo cano de uma arma, pela intimidação pura. Mas a figura magistral no centro dessa nossa história quebra esse estereótipo de uma forma, assim, elegantíssima. Ele passa longe desse perfil. Muito longe. Ele não soa como um bandido sedento por sangue. Ele soa quase como um rei, um filósofo das sombras, um estrategista paciente que coloca a lealdade e a família acima de absolutamente qualquer outra coisa no universo. É impressionante. A grande pergunta é como é que alguém constrói um império tão vasto e tão temido sem depender apenas da violência o tempo todo? Olha, o que é brilhante aqui é a natureza da moeda que ele usa. Porque a verdadeira riqueza desse líder não está guardada em cofres cheios de dinheiro sujo. Não mesmo. A influência dele é construída sobre alicerces muito mais psicológicos. Reciprocidade, honra, respeito. O poder dele não nasce de uma ameaça imediata, mas de um sistema incrivelmente sofisticado de favores e dívidas. E o ritual do casamento da filha é a vitrine perfeita para isso, né? A vitrine perfeita. Existe aquela tradição forte de que nenhum siciliano pode recusar um pedido no dia do casamento da própria filha. Então o que acontece? As pessoas formam fila. Exato. Formam filas na porta daquele escritório escuro. E não são criminosos de alta periculosidade pedindo favores. São pessoas comuns. Pessoas comuns nos seus momentos de maior desespero. Gente que não tem mais a quem recorrer. Isso me choca muito o quanto ele é a última esperança de pessoas normais. Tem um caso muito específico aí que me chama demais a atenção. O do agente funerário, o Américo Bonacera. Nossa, essa história é pesada. Muito. Pensa bem na situação desse homem. A filha dele foi brutalmente agredida por 2 rapazes. E o que ele fez? Ele fez o certo. Ele foi à polícia, ele acreditou no sistema oficial, foi ao tribunal. E o que o juiz faz? O juiz simplesmente dá uma sentença suspensa para os agressores. Eles saem do tribunal rindo da cara do pai da vítima. É revoltante, é a falência do sistema. É a falência total. Então o Bonacera vai até o escritório escuro e oferece dinheiro. Ele quer pagar para que os agressores sejam assassinados.
mas a reação que ele recebe lá dentro é totalmente inesperada. Totalmente. E essa é a cena que define todas as regras do jogo. O Dom fica quase ofendido com a oferta. Ele se sente insultado, né? Sim, ele recusa o dinheiro e recusa o assassinato. Ele olha para o Bonacera e diz que aquilo não é justiça, porque a filha dele ainda está viva. E mais do que isso, ele questiona, com uma mágoa quase real, por que o Bonacera não foi procurá-lo primeiro. Porque preferiu a polícia e ignorou a amizade dele. Exatamente. Ele não quer um pagamento financeiro. Ele exige que o Bonacera o chame de padrinho, que beije a mão dele e que aceite a sua amizade. Ele pede apenas que, um dia, e talvez esse dia nunca chegue, o Bonacera preste um serviço em troca. Gente, isso é genialidade pura. É a manipulação e construção de capital social no nível mais alto. Peraí, então ele opera essencialmente como um banco, certo? Mas um banco de capital social infinito. Perfeito. Uma metáfora perfeita. Ele faz depósitos contínuos na vida daquelas pessoas. Ele ajuda o padeiro que vai ser deportado, ele ajuda o pai de família injustiçado, ele resolve problemas que parecem impossíveis, sem cobrar um centavo de juros, e, em troca, ele gera obrigações de lealdade duradouras. É um contrato invisível. Que vale muito mais do que dinheiro. Porque o dinheiro acaba, mas a lealdade que você cultiva no momento em que tira alguém do fundo do poço, isso dura uma vida inteira. E isso leva a gente para uma profundidade sociológica absurda e que muitas vezes passa batida. Por que um sistema ilegal como esse prospera tanto e ganha o amor genuíno das pessoas? Porque o Estado falha. A resposta está justamente no vácuo deixado pelo Estado. Essa estrutura surge como uma força de poder alternativo, uma verdadeira justiça paralela. O mundo está cheio de pessoas que são esquecidas ou ativamente prejudicadas pelas leis oficiais, como o próprio Bonacera foi. Quando as instituições falham miseravelmente em proteger os mais fracos, figuras com essa autoridade inabalável ocupam esse gigantesco vazio moral. Ele oferece o que a polícia e os juízes não conseguiram: segurança, previsibilidade e justiça imediata. Ele acolhe essas pessoas sob o manto dele, mas cobra uma lealdade cega. É um pacto primitivo, só que é de uma eficácia assustadora. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque todo grande império histórico enfrenta um ponto de ruptura. E para essa organização, esse momento chega disfarçado de uma oportunidade de negócios. Uma oportunidade tentadora. Demais. A estrutura deles sempre se sustentou com jogos, apostas, esquemas de proteção, coisas que, na visão meio distorcida da época, eram vistos como vícios inofensivos. Mas aí surge uma tentação gigantesca, uma oferta irrecusável para entrar no mercado de narcóticos, que estava só começando a emergir. O dinheiro prometido na mesa era astronômico. Era o suficiente para garantir a riqueza da família por gerações e gerações. Mas a resposta do Dom para essa oferta milionária é um sonoro não. Um não categórico. Pois é, e por que recusar uma fortuna dessas? Foi só por uma questão de pureza moral? Olha, tem a linha moral sim. Ele considerava esse novo mercado algo sujo, degradante e destrutivo para as próprias comunidades que apoiavam ele. Mas, se a gente conectar isso ao cenário geral, a gente percebe que havia um cálculo político muito frio ali. Qual era o cálculo? Ele explica que os amigos políticos dele, os juízes e senadores que ele carrega no bolso, eles toleram o jogo e as apostas. Mas os narcóticos, isso era cruzar um limite inaceitável. Ele perderia toda a proteção política. Exato. Uma proteção que ele demorou décadas para construir. Só que essa visão de longo prazo entra num choque frontal com a ganância das outras famílias rivais. Elas só viam os lucros imediatos. E essa recusa categórica acaba virando a sentença de morte da paz no submundo. Ao se recusar a usar seus contatos políticos para proteger um negócio dos rivais, ele se torna um obstáculo que precisa ser removido. E aí veio o caos absoluto. Sim, o momento que joga tudo no abismo. O atentado. O patriarca, aquele homem que parecia totalmente intocável, está comprando frutas tranquilamente na rua. E é baleado. Aquela cena, a imagem dele caindo, as frutas rolando pelo chão. É o colapso de uma era. É o colapso. E cria um vácuo de poder imediato e perigosíssimo. A estrutura inteira começa a tremer ali. Sem dúvida.
A queda da figura central revela a fragilidade de todo o império. E o que acontece a seguir é um estudo fascinante sobre a inadequação da liderança. Porque os herdeiros precisam assumir, né? Sim, com o rei ferido e inconsciente no hospital, os filhos têm que assumir o controle. E a gente logo percebe que nenhum dos dois que estavam ali, prontos para a sucessão, tinha a capacidade necessária. Vamos falar do Sonny primeiro. O filho mais velho. O Sonny é puro impulso. Ele é movido por uma raiva incontrolável. Ele assume o comando querendo sangue a qualquer custo. Ele reage a tudo com o fígado, nunca com a mente. O Sonny é o exemplo perfeito de como a força bruta, sem sabedoria, é uma armadilha mortal. A liderança dele leva a família a erros táticos grotescos. Tem aquela cena terrível onde ele descobre que a irmã foi agredida pelo marido. Ele perde completamente a cabeça. Fica cego de raiva. Traz e sai em disparada. E era exatamente isso que os inimigos queriam. Eles conheciam o ponto fraco dele. Eles armam uma emboscada no pedágio. A fúria cega do Sonny é o que atrai a própria morte. Ele confunde a capacidade de causar medo com o respeito verdadeiro que o pai tinha. Essa distinção é vital. Medo não é respeito. E do outro lado do espectro a gente tem o Fredo. E a análise sobre o Fredo é igualmente devastadora, mas pelas razões totalmente opostas. O extremo oposto do Sonny. Se o Sonny tem excesso de agressividade, o Fredo é a personificação da fragilidade emocional. Pensa na cena do atentado contra o pai na rua. O Fredo estava lá como guarda-costas. E o que ele faz quando os tiros começam? Ele entra em pânico. Ele se desespera completamente, deixa a arma cair no chão, não consegue atirar, senta na calçada e chora compulsivamente enquanto o pai está sangrando na frente dele. É uma cena trágica de assistir. Mas sejamos honestos, o Fredo é aquele clássico colega de trabalho que o chefe só mantém num cargo de gerência porque é parente da diretoria, não é? Perfeito. É a analogia perfeita. Ele não tem a menor condição de gerenciar uma crise no escritório, muito menos liderar uma guerra no submundo. Ele carrega o sobrenome, tem o sangue, mas tem uma incapacidade quase inata para a liderança. A conclusão que emerge desse contraste entre os dois irmãos é brilhante. Qual conclusão? A de que nem a intimidação impulsiva do Sonny e nem a nobreza da linhagem de sangue do Fredo servem para sustentar um império tão complexo. O poder que sobrevive às crises exige uma mente fria, analítica e estratégica. Algo que faltava completamente aos dois. E aí, nesse momento de desespero total, com o império desmoronando, que nós chegamos à maior reviravolta de toda essa história. E a mais complexa psicologicamente. E, para mim, a mais dolorosa. O foco recai sobre o personagem que carrega a verdadeira essência da tragédia humana aqui. O filho mais novo, o Michael. O que quase ninguém percebe, ou acaba esquecendo com o tempo, é quem o Michael era no início de tudo. É verdade, o contraste é absurdo. Lembra dele na festa de casamento lá no começo? Ele era um herói de guerra condecorado. Ele aparece usando um uniforme impecável da Marinha, super distante das sombras daquele escritório do pai. Ele está sentado no jardim conversando com a namorada americana à luz do dia. Parecia pertencer a outro mundo. Ele era o único que tentava com todas as forças viver uma vida legítima, completamente longe do sangue que manchava a família. O desejo dele era puro, ele só queria viver na luz. Isso levanta uma questão importantíssima, que é o grande dilema emocional dessa obra. Qual é o verdadeiro custo da proteção? Como assim? O que acontece quando seu amor profundo por alguém da sua família colide de frente com instintos de sobrevivência extremos? Porque a entrada do Michael nos negócios ilegais não começa porque ele é ganancioso, não começa porque ele quer poder, o dinheiro. Começa por amor. Começa por um instinto primitivo de proteger o pai que ele ama. E o ponto de virada acontece naquela noite agonizante no hospital. Nossa, essa sequência do hospital é de prender a respiração. É um suspense absoluto. Conta pra quem nos ouve como é que essa virada acontece. O Michael vai visitar o pai ferido à noite e encontra o hospital completamente deserto. Um silêncio sepulcral. Sem médicos, sem guardas. Nada. Os inimigos subornaram a polícia para retirar a proteção. O pai dele está lá, sozinho no quarto, indefeso, prestes a ser assassinado na cama. O Michael percebe na hora que tem minutos antes dos assassinos chegarem. Ele age muito rápido. Ele muda o pai de quarto, vai para a frente do hospital no frio da noite e recruta um aliado improvável.
Lembra do padeiro Enzo? Aquele que o pai tinha ajudado antes. Exato. O banco de favores salvando a vida do Dom. O padeiro tinha ido levar flores. O Michael pede para ele ficar na porta. Os dois ficam lá fora, com a gola do casaco levantada, fingindo estar armados por baixo da roupa. Um blefe monumental. Quando os carros dos assassinos passam bem devagar pela rua e veem os dois homens lá encarando eles desistem, acham que são seguranças e vão embora. As mãos dele estão tremendo incontrolavelmente. Exatamente. Tremendo de pavor, ele mal consegue segurar o isqueiro. Então o Michael pega o isqueiro e acende o cigarro para ele. E nesse momento de silêncio, o Michael abaixa a cabeça e olha para as próprias mãos. E elas estão imóveis. Absolutamente firmes. Ele não está tremendo nem 1 milímetro. É ali que a ficha cai. Ele olha para aquelas mãos e percebe: eu consigo fazer isso. Eu tenho sangue frio que os meus irmãos não têm. É arrepiante. É o ponto de não retorno. Discutir a profunda ambiguidade dessa narrativa é olhar para as mãos firmes do Michael nesse momento. A motivação inicial dele era inquestionavelmente nobre: salvar a vida do pai. Mas o método? O método que ele precisa adotar para garantir essa segurança exige que ele se torne um monstro. Ele se oferece para executar o traficante rival e o capitão de polícia corrupto num restaurante. Ele mesmo arquiteta o plano. Sim. E a partir do momento em que ele aperta aquele gatilho no restaurante, a alma dele começa a ser devorada. A transformação dele é aterradora, porque não é uma explosão de fúria como a do Sonny. É como um veneno lento, gélido, que vai congelando ele por dentro. O jovem herói de guerra idealista simplesmente desaparece. Dá lugar a uma mente puramente calculista. Ele passa a tomar decisões de vida ou morte com uma precisão quase burocrática. Ele não age por vingança cega, ele age com letalidade cirúrgica. E o ápice absoluto disso, o momento que consolida o nascimento desse líder implacável, é a sequência que a gente poderia chamar de batismo de sangue. Sombria, né? Total. A montagem cruza os dois mundos. O Michael tá dentro da igreja, sendo padrinho de batismo do sobrinho. Ele tá lá, no altar, renunciando Satanás e a todas as suas obras, respondendo solenemente ao padre. E simultaneamente, os capangas dele estão executando todos os chefes das famílias rivais pela cidade inteira. Num banho de sangue coordenado. Tudo sob as ordens estritas do próprio Michael. É de arrepiar. Ele consagra a própria alma ao mal no exato momento em que jura o contrário no altar. Ele herda um império, mas ele eleva a crueldade a um nível institucional. Ele transforma a máfia numa corporação fria. É impressionante, mas espera, isso muda completamente a forma como a gente enxerga o propósito dessa história toda. Porque muita gente acha que o objetivo dessa narrativa é enaltecer o criminoso, fazer a vida na máfia parecer algo estiloso, charmoso ou grandioso. Mas a verdadeira mensagem passa muito longe disso. Muito longe. Essa é a lição magistral por trás dessa arquitetura monumental. A genialidade não está em glorificar o crime. O que a narrativa expõe, de forma brutal e honesta, são os custos morais insuportáveis da ambição desmedida. A perda da própria alma. A metamorfose do Michael é a prova definitiva de que o poder absoluto exige sacrifícios inimagináveis. E o maior sacrifício que ele faz não é a vida dos inimigos dele. É a própria essência humana. Ele senta na cadeira do pai, conquista a vitória absoluta sobre todos os rivais. Mas aquele jovem promissor do início, que desejava uma vida normal na luz do sol, deixa de existir para sempre. Ele vence a guerra, mas é uma vitória que tem o gosto exato, amargo, da derrota pessoal. Então, o que tudo isso significa para nós, hoje? Porque quando a gente recua um pouco e olha para essa imensa tapeçaria de traições, favores e corrupção, a gente vê que os temas explorados são profundamente universais. São atemporais. Lealdade, ambição, o peso esmagador das expectativas da família. Essa narrativa não é sobre armas ou territórios em Nova York nos anos 40. No fundo, é uma grande metáfora para qualquer estrutura humana de poder. Com certeza. Ao observar as maquinações daquelas famílias, nós somos forçados a refletir sobre o nosso próprio mundo, sobre os escritórios com portas fechadas em imensas torres corporativas, sobre os corredores silenciosos dos palácios governamentais de hoje. Onde as coisas realmente acontecem. Onde favores ainda são trocados,
Dívidas silenciosas são acumuladas e as engrenagens invisíveis continuam a girar exatamente como naquele escritório esfumaçado do Dom. E é vital a gente reforçar o aprendizado emocional que podemos extrair disso tudo. Porque ninguém que está ouvindo a gente precisa estar envolvido em impérios obscuros para sentir o peso dessas dinâmicas. Faz parte do dia a dia, né? Faz. Nas nossas próprias vidas cotidianas, nas nossas carreiras, a maneira como construímos nossa influência importa muito. O valor de construir uma rede baseada em reciprocidade verdadeira, em respeito genuíno, e principalmente de ter muita clareza sobre os limites morais que a gente se recusa a cruzar. Porque se cruzar, não tem volta. Exato. São essas escolhas silenciosas que definem a nossa trajetória. A linha tênue entre usar o poder que temos para proteger as pessoas ao nosso redor e ser lentamente corrompido por esse mesmo poder. E isso é um abismo pelo qual muitos de nós caminhamos, e às vezes sem nem perceber. É uma constatação pesada, mas muito, muito real. E enquanto a gente vai fechando as portas desse escritório e deixando as sombras desse império para trás, fica uma reflexão muito provocativa no ar. Um último pensamento. Um pensamento quase perturbador, mas que flui naturalmente de tudo que a gente desvendou hoje. Pensa bem, se o império inteiro, ou mesmo uma carreira inteira, é construído sobre uma intrincada arquitetura de dívidas, favores cobrados e obrigações forçadas, Chega um ponto crítico. chega um ponto em que o líder lá no topo da pirâmide perde completamente a capacidade de saber se as pessoas o seguem por amor e lealdade verdadeira. Ou apenas pelo medo do peso invisível do que lhes foi cobrado. Exato. Será que, no fundo das contas, depois de sacrificar a própria alma e afastar todo mundo que realmente importava, o prêmio final do poder absoluto é, na verdade, a solidão absoluta? Fica a pergunta para quem nos ouve. É, de tirar o sono. Agradecemos imensamente a companhia de quem embarcou conosco nesta exploração épica pelas sombras e luzes da natureza humana. É sempre um privilégio desvendar as complexidades do poder ao lado de mentes tão curiosas. Continuem questionando o que está por trás das portas fechadas e até o nosso próximo mergulho profundo.